De repente, uma pandemia mudou a vida numa velocidade, numa proporção e num ângulo que ninguém esperava. O comportamento normal de ir à rua, sair para trabalhar, passear, encontrar os amigos, virou a contramão das atitudes. E essa modificação radical do cotidiano gerou estresse, incertezas e conflitos. Provocou uma complexa desorientação e resultou para muita gente numa espécie de paralisação da vida sem data para retorno. Mas é preciso coragem para vencer esse momento difícil ou o pânico vai atrapalhar ainda mais a possibilidade de se planejar o futuro? Essa pandemia merece uma conversa filosófica para repensarmos a ordem e a estrutura do mundo. E é isso que o Impressões te convida a fazer hoje. Para essa conversa filosófica, eu convidei o Luiz Felipe Pondé para conversar hoje com a gente aqui no Impressões. Bem-vindo, Pondé. Obrigada por nos receber. Você me ouve bem aí? A gente está fazendo essa comunicação à distância, mas vale a pena a gente bater esse papo, né? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ô Pondé, a gente está tentando entender ainda, né, o que é essa pandemia, a ciência ainda vai explicar, mas do ponto de vista filosófico, qual é a análise que você faz desse momento, do comportamento do ser humano, da vida que a gente está levando? Olha, filosoficamente, eu diria que a primeira coisa é que a gente está tendo uma experiência de algo que é incontrolável. E das últimas décadas, a vida tinha se tornado algo bastante controlável, né? Desde o avião, o avanço na medicina, longevidade, direitos humanos em alguma medida. Quer dizer, o mundo ele parece que está meio fora de controle. A epidemia é um exemplo do que os gregos chamavam de fortuna cega. Alguma coisa que nos acomete e a gente fica sempre parecendo que está um passo atrás. No caso do Brasil, acho que é um cruzamento entre essa crise sanitária, crise econômica e o desgoverno político que a gente está vivendo. Mas eu diria que, filosoficamente, a primeira característica da pandemia é a experiência de contingência, como a gente fala. Alguma coisa que é ao acaso, cego e incontrolável. Pondé, nós ficamos mais solitários, solidários, egoístas. Qual é o seu ponto de vista? Que adjetivo que a gente ganhou nessa pandemia? Olha, eu acho que a gente não ganhou nada, né? Assim, a solidariedade que tem ocorrido em alguns casos, ela vai de braços dados com o marketing, né? O que a priori não significa que seja ruim, é até uma sorte para quem recebe ajuda. O fato de que ajudar agrega valor a quem ajuda em termos de marca, seja empresa, seja pessoa. Claro que você tem casos no começo de jovens que se dispuseram a ajudar idosos no prédio e coisa e tal, mas não acho que dá para dizer que a gente tenha ganhado nada. Eu acho que a epidemia ainda está no momento no Brasil em que a gente não tem pleno controle, nem nunca terá, no caso de uma epidemia, mas a gente está muito atrás. Nós estamos sofrendo muito com o desgoverno político, certo? Nós temos aí o cruzamento de crises que faz com que a gente seja testado o tempo inteiro. Agora, historicamente, as epidemias, elas não aumentam a solidariedade num nível tão significativo. Elas causam transtornos na relação de oferta e demanda, elas causam pressão no sentido de avanço técnico, que normalmente é bom, né? Inclusive na área da medicina. Elas forçam os gestores a serem criativos, isso é bom, né? Mas do ponto de vista do comportamento humano, as epidemias e grandes tragédias reforçam vícios, reforçam oportunismo, exploração, ou seja, tudo que algumas pessoas bonitinhas querem dizer que não está acontecendo e não vai acontecer. Pondé, você falou aí de questões importantes, políticas, inclusive econômicas, e eu pergunto para você se, nesse momento, saúde e economia, no meio de uma pandemia, deveriam estar nesses locais antagônicos que eles estão agora. Quando se fala nessas duas questões, muitos sentimentos vêm à tona, mas me parece que não é uma discussão racional como deveria. Qual é a sua opinião? Olha, é assim, primeiramente, economia e vida estão intimamente associados. Só que existem dimensões distintas. Uma coisa é a perda de uma vida. Quem morre é uma perda absoluta. Quem perde um ente querido é uma perda absoluta.
o número de mortes perto das pessoas gera um sentimento de insegurança e desespero. Essa epidemia, como ela é muito noticiada, apesar de que ninguém tem certeza sobre número nenhum, o mundo nunca foi tão tagarela quanto na época atual da epidemia, o que acontece é que as pessoas não sabem direito quem elas devem seguir. No caso do Brasil, é um horror o que está acontecendo do ponto de vista da gestão pública, principalmente federal. Então, assim, a separação entre vida e economia é uma separação que acontece no momento que você está doente, você está morrendo, você está com medo. Agora, não há como sustentar a vida sem economia. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil se discute parar, não parar totalmente, lockdown e tal. O Brasil não pode fazer lockdown. Essa semana aparece lockdown completo. É uma ilusão. Muita gente anda na rua porque senão passa fome. Lockdown no Brasil seria emparedar pessoas em favelas ou bairros de baixa renda, o que seria emparedar no sentido que fizeram na Argentina, por exemplo, de fechar um bairro de população vulnerável porque tem alto índice de Covid-19. Então, acho que às vezes a discussão fica meio grife, sabe? É classe média alta discutindo um país que não existe. O Brasil é uma Bélgica cercada por uma Índia. Então, isso faz com que qualquer gestão racional no Brasil beira o limite da racionalidade. Porque você tem que, de um lado, manter o distanciamento social para diminuir o contágio. Por outro, você não pode matar a economia de mais da metade do país, que senão morre de fome e vai começar a saquear os supermercados. De outro, você não tem informação, você tem uma briga entre o Executivo Federal e o STF. Então, a população brasileira, se ela não tivesse tão acostumada a ser maltratada, ela já teria ficado mais violenta. A gente não tem muita certeza das coisas no meio dessa pandemia, né, Pondé? Eu queria que você analisasse como é que a gente encontra um caminho, se não é o da quarentena, quais são as questões que levaram a gente nesse momento a ficar no meio de tanta incerteza. E se você analisa como o Brasil chegou nesse segundo lugar, né, de número de casos em todo o mundo. Teve alguma questão mais profunda para nos levar a isso? Foi um conjunto, foi cultural, foi só de saúde, foi só político? Por que a gente está nesse lugar tão ruim? Olha, eu acho que a epidemia ela tem uma temporalidade. Eu não tenho dúvida que a quarentena é importante, foi importante, e a saída da quarentena é gradual e organizada, é um sistema de tentativa e erro, não tem saída fácil. Não adianta, porque a gente não vai acordar um dia, o sol vai brilhar e vai estar tudo resolvido. Não tem saída fácil. A quarentena é importante, mas a quarentena hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente já está há mais de 60 dias, é uma quarentena meia boca, porque metade da população, mais ou menos, não consegue fazer quarentena, e grande parte dessas pessoas não conseguem mesmo, porque senão elas morrem de fome, não diria todas, mas senão elas morrem de fome. Então, a gente chega numa situação como está, porque uma epidemia é uma entidade médica e sociológica. O Brasil é um país com uma desigualdade social gigantesca, com uma irresponsabilidade da classe política gigantesca, com uma elite econômica em grande parte mesquinha. Então, a epidemia, que é uma doença social, sempre foi. A epidemiologia da medicina é a área mais social da medicina, né? A área com dimensão mais sociológica. Então, a gente chega nisso, primeiro porque a gente tem uma população grande, cidades com muita gente, certo? Depois porque a gente tem uma situação em que a saúde pública, apesar de que no papel é boa, na prática ela não tem dinheiro, ela também tem verbas desviadas, muitas vezes, como o Estado inteiro tem. Então, acho que a epidemia nos captou no momento em que o país está quase à deriva. Então, fica difícil conter a epidemia do ponto de vista da gestão pública em nível federal, quando não tem nem liderança federal. E o Brasil é um país centralizado. Todo o dinheiro praticamente vai para Brasília. Brasília é quem decide para onde o dinheiro vai. Então você tem aí um conjunto de elementos que tornam o cenário do jeito que está. Não tem saída desse cenário fácil.
a vida é feita de relações concretas, daquele contato social, e é tudo que o isolamento, a quarentena, essa pandemia não está nos permitindo agora. O que você acha que vem, se isso demorar muito tempo, o que vai resultar disso nessa nossa relação social? Olha, veja bem, historicamente essa epidemia, estatisticamente, ela não tem até então uma letalidade tão alta quanto a espanhola. Ela não tem uma letalidade tão alta quanto as pestes que já aconteceu no mundo, né? O que essa epidemia teve é que ela é agressiva e ela chegou muito rápido no mundo inteiro e ela criou, junto com ela, uma epidemia de pânico absoluto, porque, inclusive, digamos, a nossa sociedade contemporânea não está acostumada a viver fora da praça de alimentação do shopping center, onde a vida é quase um parque temático. A gente não estava acostumado a sofrer mais um nível como esse. Sofrer por descontrole, sofrer por vulnerabilidade, sofrer por medo. Então, assim, se você olha para a história e a gente comparar essa epidemia até então com as passadas, ela não deve causar grandes transformações. A humanidade passou por epidemias muito piores que essa e nunca mudou. Nunca mudou. Então, eu diria assim, um pós-pandemia, agosto, setembro, sem vacina, voltando à vida paulatinamente, dependendo da imunidade de rebanho, com diminuição do massacre que todo mundo hoje sofre, não só de notícias, mas de casos, de mortes e tudo mais. Um retorno desse, ou um pós-pandemia nesse nível, acho que vai ser um retorno mais estressante, mais caro, com mais desigualdade social, mais exploração no mercado de trabalho. Não vai ser um momento fácil. Agora, daqui 2 anos, depois de ter vacina, no pé que a epidemia vai, ela não deve causar grandes transformações no mundo, não. Mais tecnologia remota, onde é possível ter, mais uso de tecnologia remota para educação para criança rica e adolescente rico, universidade de gente com grana, mas não deve haver transformação como na Idade Média aconteceu quando você teve 1/3 da população europeia morta no século XIV e que de repente a força de trabalho ficou mais cara. Então, para quem sobreviveu e trabalhava, entre aspas, foi um ganho. Essa epidemia, até então, ela não tem uma letalidade que vá causar um transtorno como a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, as 2 grandes guerras mundiais, as grandes epidemias que aconteceram. Nem a espanhola mudou a face do mundo. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente vai sofrer, inclusive porque a gente estranha a máscara, a gente estranha não poder dar beijo, a gente estranha não poder abraçar, mas eu acredito que daqui 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio, com vacina, volte tudo a ser muito parecido com o que era antes. Eu acho que essa história que vai mudar tudo é marketing barato. Pondé, a gente vai fazer um rápido intervalo, eu volto daqui a pouco com mais impressões e essas análises filosóficas sobre a pandemia. Até já. A gente está de volta aqui na nossa conversa com Luiz Felipe Pondé. No bloco anterior, a gente falou muito de comportamento. Você falou que acredita que não vai haver mudanças. E aí tem gente que acha tanta coisa. E no meio disso tudo fica alguns exageros, né? Seja do pessimismo, seja do otimismo. É possível a gente chegar no meio termo, Pondé? Olha, a vida, a maior parte do tempo, acontece no meio termo, né? Tudo é o meio termo. Né? Quando fica muito extremado, sempre está pior do que quando está no meio termo, né? Então, assim, o otimismo desmesurado é quem fala que o mundo a partir de agora vai ser um mundo sem consumo. Ele vai ter menos consumo porque as pessoas vão estar mais pobres. Por isso que vai ter menos consumo. As pessoas não vão se tornar não consumistas de uma hora para outra. Porque, inclusive, o consumo é uma prática que sustenta a economia. Tem gente que pensa que o mundo inteiro é a Dinamarca. Não, o mundo está mais para a África do que para a Dinamarca, certo? Agora, o pessimismo absoluto é achar que é o apocalipse, que é a peste negra, que vai todo mundo morrer, que o mundo vai acabar. Também não é assim.
É provável que a gente vai passar uma época difícil, como eu dizia, mais proximamente mais estresse, mais custo, o próprio custo da biossegurança vai aumentar. Isso aumenta o nível de paranoia das pessoas, que já são muito paranoicas. Se vocês pensar, por exemplo, em termos de pai e mãe, que é um dos bichos mais paranoicos da face da Terra, porque inclusive tem poucos filhos, então carregam os coitados com todas as neuroses que eles têm, porque tem um ou dois no máximo, e cada vez mais um só. Então acho que vai haver um período de estresse, mas depois que tiver a vacina, daqui 1 ano e meio, 2 anos, quem sabe 1 ano, as coisas vão voltar ao normal paulatinamente. Agora, o que a gente precisa aprender é que uma epidemia dessa pode acontecer de novo, porque o mundo é muito globalizado, ele é muito promíscuo no sentido das comunicações, não no sentido do sexo, mas no sentido que as relações comerciais, as relações turísticas, elas acontecem o tempo todo. Então, a gente vai precisar ficar esperto com relação a riscos de novos vírus aparecerem. Porém, eu não acho que o mundo vai acabar, não acho que o capitalismo vai acabar, não acho que a gente vai sair abraçando árvore. A humanidade vai continuar sendo o que ela é. Às vezes generosa, muitas vezes exploradora e oportunista, alguns momentos solidárias, muitas vezes mesquinha, algumas vezes amando, algumas vezes odiando. Não acho que vai acontecer nenhuma grande diferença, entendeu? Eu acredito que toda essa especulação sobre o que vai acontecer, se o mundo vai ser diferente, é às vezes uma forma de defesa do estresse que a gente está passando. Então a gente fica querendo pensar que pelo menos vai nascer um mundo melhor, como se a epidemia fosse um parto e fosse sair dele uma criança, mas não é bem assim. Pondé, você fala que melhorar, mudar, não deve acontecer muito, mas aprender alguma coisa com esse vírus, com essa pandemia, a gente tem o que aprender? E se for aprender alguma coisa, o que seria? Olha, no nível individual, depende da sua condição material e tal, você pode ter alguma epifania, mudar o seu sistema de trabalho. Eu acredito que algumas pessoas que têm condição material podem, de fato, ter algum insight sobre a vida, entendeu? Tanto é que tem pessoas que resolvem se separar, tem pessoas que podem resolver ter um filho, tem pessoas que podem resolver trocar de carreira, mudar o cotidiano do trabalho, descobrir que pode trabalhar em alguns momentos mais remotamente, certo? Então, assim, descobrir a falta que o cotidiano faz e descobrir, portanto, que o cotidiano não é tão ruim assim, que você sente falta das pessoas com quem você encontra. Dependendo da condição da pessoa, ela pode voltar para a vida normal, num primeiro momento, depois que passar o estresse, com mais gosto pelo cotidiano. Não acho que seja impossível de algumas pessoas com condição material fazer algumas descobertas. Agora, as pessoas com condição mais vulnerável, eu acho muito difícil que elas aprendam alguma coisa nesse sentido que eu estava falando antes. Pondé, a gente ouve duas frases assim, vai passar, tudo vai ficar bem, mas a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer. Isso, de certa forma, aumenta uma angústia por a gente não saber quando vai ser esse futuro próximo, quando as coisas vão mudar ou passar? Claro que aumenta. Aliás, é uma das coisas que a gente falava no começo, quer dizer, uma cultura como a nossa contemporânea, em geral, viciada em sucesso, em controle, em bons resultados e eficácia, não saber exatamente o que vai acontecer é um motivo de enorme estresse. Aliás, isso é uma das coisas que faz mais gente ficar estressada. E daí é a ansiedade enorme que nasce. Agora, que vai passar, vai. Sempre passou. É que nós, quando eu digo nós, somos nós contemporâneos, da Guerra Fria para cá, do final da Guerra Fria para cá, nós estamos acostumados a ter um nível de intolerância com qualquer coisa que não seja a vida organizada enorme. Então, no momento que acontece uma epidemia como essa, imagina, o mundo viveu epidemias e epidemias a sua história inteira, né? De certa forma, o mundo voltou a ser normal. De certa forma, ele voltou a ser normal, né? No sentido de que voltou a acontecer uma epidemia, coisa que sempre aconteceu.
de vez em quando. Então, assim, ela vai passar. É claro que ela vai passar. É claro que a humanidade vai sobreviver. Não há nenhum indício que isso não vá acontecer, né? Mas a gente está acostumado a controlar. Eu digo a gente contemporâneo. É uma civilização técnico-científica, com gestão racional de problemas, e isso nos leva a sentir como se a gente estivesse vivendo na beira do último abismo, numa situação apocalíptica. É isso que eu entendo por excesso de pessimismo, né? É achar que não vai passar. É claro que vai passar, mas a gente está sofrendo e ainda vai sofrer mais um bocadinho. Pondé, as pessoas falam também que a quarentena trouxe a perda da liberdade. Como é que a gente pesa a perda de liberdade, saúde, respeito ao próximo, que existem todas essas coisas juntas quando se fala nesse assunto, né? Ensina um pouquinho para a gente como é que a gente deve lidar também com respeito ao próximo, com todas essas questões juntas que se misturam e a gente se perde. Sabendo, antes de tudo, que a gente vai se perder quase sempre. Porque são muitas variáveis em jogo. Não existe uma solução e uma fórmula. A gente vai perder um tanto de liberdade, a gente já perdeu um tanto de segurança, já perdeu um tanto de liberdade, já perdeu um tanto de certeza, já perdeu um tanto de ingenuidade com relação a uma série de coisas e vai perder mais. Então, eu diria que, assim, se você me pergunta, então, como que a gente se relaciona com isso? Eu diria, sabendo que a gente vai perder um tanto de tudo, mas que a vida continua apesar das perdas, sempre continuou. O que a gente é uma civilização mal acostumada que durante as últimas décadas só acumulou sucessos, o que não é ruim. Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu só estou dizendo que isso criou em nós um hábito de achar que, por exemplo, em crises sanitárias, há sempre risco de perda de liberdade. A maior parte das pessoas negocia qualquer liberdade em troco de segurança e saúde. E é isso que está acontecendo e é isso que vai acontecer. Muitas pessoas vão aceitar ser monitoradas, mais ainda se isso garantir algum tipo de segurança. Então, assim, a própria necessidade que a gente tem de acreditar que existe alguma gestão racional do que está acontecendo é fundamental, porque se a população chega à conclusão que não há gestão racional, então é enlouquecimento total. Nós precisamos ter esperança de que nós vamos sobreviver, existem perdas, não tem fórmula, não tem como sair dessa situação sem sangrar, não tem. A gente sangra, a gente sofre, isso é ruim, mas a gente pode aprender, talvez, quem sabe, um pouco, a deixar de ser tão arrogante como a gente tem sido nos últimos tempos, achando que a vida cabe no Excel. É verdade. Pondé, a gente está quase acabando, infelizmente. E aí eu vou te fazer uma pergunta assim, um pouco complexa, mas talvez seja fácil, que você já falou tanto. Você é um filósofo. Se você tivesse que deixar assim, um manuscrito sobre esse momento da sociedade, uma descrição da sociedade para as pessoas que fossem ver isso lá no futuro, até esse momento, que tipo de descrição filosófica você deixaria da gente desse momento? Olha, eu, na verdade, tenho feito isso constantemente na Folha, né? Então, eu já tenho deixado na prática quase que semanalmente, toda segunda-feira, uma espécie de descrição de como eu vejo. Eu vejo o momento em que nós estamos acuados contra a contingência. Eu vejo o momento de risco, de aumento de paranoia, além do sofrimento concreto eu quero dizer no sentido biológico. Aqui no Brasil, eu vejo um momento de agudo sofrimento em que, ao lado de uma epidemia, nós temos que enfrentar um risco de acirramento de tentativas totalitárias. Então, hoje, no Brasil, falando do Brasil, eu vejo duas coisas. Afora a crise econômica, que já vem acontecendo há algum tempo e vai piorar, eu vejo uma epidemia que encontra poucos gestores públicos responsáveis fazendo a gestão, e eu vejo uma vida política que já estava ruim e ficou profundamente adoecida durante a pandemia. É isso que eu vejo. Pondé, a gente está acabando e eu pergunto se você quer deixar uma mensagem final e já aproveito para agradecer esse momento tão importante, seus minutos, suas palavras tão queridas aqui para o Impressões. Olha,
se eu fosse deixar uma mensagem, coisa que eu venho fazendo continuamente em todo momento que eu estou na mídia, eu diria mais ou menos o que eu já vinha dizendo. Olha, eu acho que a gente tem tido muito sucesso no mundo contemporâneo, esse sucesso é bom, só que existe uma dimensão dialética nesse sucesso. A dimensão dialética, a dimensão negativa desse sucesso é a condição em que a gente se encontra. Se a gente imaginar os homens que desceram na Normandia para retomar a Europa dos nazistas e que muitos desceram dos barcos sabendo que iam morrer, talvez isso nos ajude a não ficar escondido embaixo da cama achando que o mundo acabou porque a gente está atravessando uma pandemia. Dá medo. Pessoas que a gente conhece adoecem, existe uma insegurança porque não entendemos muito bem o funcionamento do vírus, a gente está tendo que ajustar uma turbina com o avião em velocidade de cruzeiro, mas eu sintetizaria a minha mensagem falando: quanto mais medo você tiver, pior será. É preciso coragem então, né, Pondé? Sempre foi. Em momentos como esse, mais do que nunca. Então, obrigada. Coragem a todos nós nesse momento. Agradeço mais uma vez a você, Pondé, por suas palavras. Muito obrigada. Eu que agradeço.